político brasileiro formado em Direito, atuou como professor e promotor público. Foi aluno da Academia da Polícia Militar de São Paulo, secretário de Segurança Pública do Estado, deputado federal por 2 mandatos consecutivos, governador de São Paulo. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe Luiz Antônio Fleury Filho. Governador, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Memórias. Uma honra recebê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado, Silvia, pelo convite. É uma honra para mim estar nessa casa, que é uma casa que orgulha os paulistanos e os paulistas de uma forma geral. Uma casa que o senhor não esteve aqui diretamente, como deputado estadual, afinal, mas que como governador teve total parceria com esse legislativo. Mas antes de falar isso, eu queria começar lá do início. São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, terra quente, calorosa, de gente bonita e simpática. Obrigado. Como que de lá veio parar em São Paulo, direito, política, governador? Como é que foi essa transição? Olha, sabe que você me dá a oportunidade de contar um pouco da história do café nas terras de São Paulo. Pois é. Por quê? Meu pai era um comerciante de café, ele tinha máquinas de beneficiar café na região de São José do Rio Preto, tinha uma fazenda também, né? E a vida do meu pai é a vida do crescimento, do auge da cultura do café no estado de São Paulo e depois da queda do café, entendeu? Então, eu nasci em Rio Preto, morei em Rio Preto e Nova Aliança há muito tempo, que é uma cidade vizinha, 20 quilômetros, né? E saí direto para São Paulo em 1956, se não me falha a memória. Nós viemos para São Paulo e eu vim da escola rural da fazenda do meu avô para o grupo escolar César Martinez aqui em Moema. Nossa! Então uma mudança assim completa, né? E cheguei aqui, fiz o primeiro, segundo ano primário aqui, depois voltamos para Rio Preto, porque o café melhorou. Meu pai tinha se dedicado a outro negócio aqui em São Paulo, e voltamos para Rio Preto. Fiquei lá até 1961, aí fomos para Fernandópolis, porque o café já estava indo mais para o interior de São Paulo ainda. E meu pai tinha máquina de beneficiar café em Jales, em Estrela do Oeste. O que era a máquina? De colher ou máquina de moer? De beneficiar. Ele pegava o café, limpava o café e depois tirava o grão, tirava os grãos, tudo, torrava o café e mandava para Santos para exportar. Nossa. Né? E naquela época, e aí com 11 anos de idade, eu tive a primeira grande responsabilidade da minha vida. Quantos anos? 11. 11 anos. Com 11 anos, meu pai teve um problema no final de semana e precisava pagar os empregados em Estrela do Oeste. Então ele me deu uma pasta com o dinheiro para pagar os empregados da máquina de beneficiar café. E lá fui eu, com 11 anos de idade, no trem da antiga Araraquarense, até Estrela do Oeste, fazer o pagamento e voltar para casa, né? E era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E você sabia? Sabia, mas eu acho que não tinha muita noção. Ainda bem. Entendeu? Ainda bem. De lá nós mudamos para Porto Feliz. Aí foi a crise maior do café, e aí eu fiz 3ª e 4ª série de ginásio em Porto Feliz. Aí teve um episódio curioso, que foi o seguinte: meu pai implicava, eu era grande para a época, era alto. Quanto tem de altura? Eu tenho hoje 1,88 m. Na época eu tinha 1,80 m, mais ou menos, coisa parecida. E já era saidinho, né? Com essa idade, numa cidade pequena, então já começava a ir a festas e tudo, e tinha que pedir mesada para o meu pai. Né? E uma ocasião meu pai, para me punir por alguma coisa que eu tivesse feito e tal, alguma coisa, essas coisas de pai e filho, ele suspendeu minha mesada na véspera de um bailinho que eu iria frequentar indevidamente, porque eu passava por 16 anos. Não fácil. Podia, a altura. A altura ajudava. E aí eu prometi ao meu pai que eu nunca mais pediria mesada para ele. Aí aparece lá um treinador de basquete, eu jogava basquete, que era oficial da polícia, da então Força Pública. E me convidou
alunos e fez uma exposição sobre o curso preparatório, que era o científico da época, na Escola de Oficiais, na Academia do Barro Branco. Uau! E aí eu me empolguei, fiz o concurso, era um concurso público, muito concorrido, até hoje, é um dos mais concorridos concursos públicos de São Paulo. Afinal de contas, acho que Barro Branco, né, é uma referência para o resto do estado, exatamente. Da América do Sul, inclusive. Naquela época existia esse curso preparatório, que equivalia ao científico. Ao científico. Mas isso acabou, não existe mais. Só tem agora o curso de formação de oficiais. E eu passei e recebia para estudar. Como hoje os cadetes recebem. Recebem para estudar. Então eu pude cumprir minha palavra, né? E aí vim para São Paulo, fiquei interno 4 anos na academia e me formei oficial em 1968. Oficial. A gente sabe que o Barro Branco hoje começa ali como tenente, né? Enfim, para quem quer, aspirante, então, daí tem segundo tenente, primeiro tenente. O senhor saiu de lá formado com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos, o que naturalmente hoje estão entrando com essa idade, né, Ali? Se fosse para... Entram com 16, 17. Que hoje é a faculdade, né, deles, né? Hoje é a faculdade deles. Exatamente. Daí saiu como o quê? Qual era a patente? Eu saí como aspirante. Aspirante, tenente? Não, aspirante. Aspirante. Aspirante é oficial, que chama. Aí, à noite, desde 68, que a gente, desde o meu último ano na Escola de Oficiais, eu já comecei a fazer a faculdade à noite. Faculdade de Direito. De Direito. Já sabia que ia fazer Direito? Na FMU. Eu sou da primeira turma da FMU. FMU. E me formei em 1972. Já terminei a faculdade em 1972. Com quantos anos? Aí, deixa eu ver, eram 23 anos. 23 anos, 23 anos, já era bacharel em Direito. Bacharel, ainda não tinha. E trabalhava como oficial durante o dia e à noite estudava, né? Namorava? Quando dava tempo. Mas, olha, eu fico pensando, oficial. Gostava muito. Gostava muito. Namorava bastante. Já tinha conhecido sua esposa? Não. Não, por isso que pode falar isso, né? Posso falar à vontade. Então não tem problema. Ela sabe que eu fui namorador. Santa. E aí, em 1972, eu me formei na faculdade e o meu sonho sempre foi ser promotor de justiça. Era Ministério Público? Ministério Público. Eu tinha influência na Escola de Oficiais de alguns promotores que davam aula lá. E se você me permitir, eu vou citar o nome, porque alguns já faleceram, inclusive. Antônio Celso de Muno Correia, Hermes Pinotti, que depois foi desembargador, Arthur Kogan, Benedito Nestor Penteado, eram promotores de altíssimo nível e tinha um professor de Direito Penal, que era o Dr. Teófilo Cavalcante Filho, que me marcou muito também, um liberal, um homem extraordinariamente inteligente, e eu fui me encaminhando para o direito, né? Aí fiz a faculdade em 72, em 73 fiz o concurso para o Ministério Público. Também passei. Audacioso? E passei, né? Passei no primeiro concurso que eu fiz. Nada de política. Até aí. Nada de política na vida. Meu pai foi prefeito de Nova Aliança e meu tio prefeito de Neves Paulista. Então já tinha? Não, mas eu não passava pela minha cabeça a vida pública nesse aspecto. Aí eu ingressei no Ministério Público em 73, no primeiro concurso que fiz, e hoje ainda é um dos concursos mais difíceis nas carreiras jurídicas, juiz e promotor. De né? São Paulo, principalmente. Principalmente, né? E fiz carreira, né? Fiz carreira e de repente eu já me vejo envolvido na política interna do Ministério Público. Exatamente. Em 1980, eu fui eleito vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. E em 81, vice-presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, que é a CONAMP. Né? Em um ano? Não, isso foi no ano seguinte. Então? No ano seguinte. Uau! E a partir daí eu passei a exercer um papel de liderança, me elegi presidente da Associação do Ministério Público aqui em São Paulo em 82,
com 78% dos votos, a chapa adversária não conseguiu atingir, que tinha gente do mais alto nível, inclusive. Não duvido, não duvido. E depois fui eleito presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, que reúne as associações de todo o Brasil. Fui eleito um ano depois também, em 83 eu me elegi pela primeira vez presidente da CONAMP, que a gente chama, que é a Confederação Nacional das Associações do Ministério Público. E aí comecei a fazer política dentro da minha instituição. Tá? É natural que o nome vá ficando conhecido no meio, um meio jurídico. Sim. E que tem a ver, claro, eu digo com política, com leis, né? Sim. Enfim, com como se fazer o país. Passei a dar aula também, eu dei aula mais de 10 anos nas FMU, né? Inclusive sempre recebi muito apoio das FMU, porque eu fui o primeiro promotor formado na FMU. Por eles. Eu fui o primeiro secretário de segurança formado pelas FMU, o primeiro presidente da associação, primeiro governador e único até agora formado na faculdade. E passei a dar aula lá de penal, processo penal, e fui chefe de departamento, carreira universitária e tal. E dava aula também no curso preparatório Damásio de Jesus, que existe até hoje. Damásio de Jesus, nosso presidente aqui da casa também, Fernando Capês também, que passou por lá. O Damásio esteve aqui recentemente nesses estúdios. O Capês foi meu aluno. O Capês foi meu aluno no... Só pra gente que ele era um bom aluno? Ele é um menino prometia, foi bem. O menino prometido. Menino prometido. Ele bom, era inteligente, capaz, e foi meu aluno de direito penal. Que é a área dele, né? A área que ele atua muito bem aí, sempre atuou muito bem. Exatamente. E eu aí comecei a preparar o Ministério Público de 81 até 88, eu comecei a preparar o Ministério Público para a Constituinte de 88. Eu acreditei na Constituinte. Talvez... Que é a nossa até hoje. Essa daí exatamente. Que está até hoje. Talvez esse tenha sido a maior contribuição que eu tenha dado, foi acreditar que nós teríamos uma mudança constitucional. Aí o que nós fizemos, eu e o meu grupo E até então não estava na política. Não. É isso que é engraçado, que a política está andando do lado o tempo inteiro, inevitável. Exatamente. Mas aí, nesse período, eu viajei o Brasil inteiro, porque cada Ministério Público era diferente em cada estado. Por exemplo, em Pernambuco, os promotores podiam advogar. Não era exclusivamente promotor. Em vários estados era assim. Rio de Janeiro, grandes nomes da advocacia do Rio de Janeiro eram promotores. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, desde 1947. Promotor é promotor, advogado é advogado. Não pode. O Ministério Público de São Paulo abriu mão de advogar em 1947, na Constituição de 47, que veio logo em seguida a Constituição Federal de 46. O que o senhor acha disso? Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Claro. Não dá para servir a dois senhores. Você tem que ser ou advogado ou promotor. Muito bem. Não tem como fazer de forma diferente. O Ministério Público Federal fazia defesa da União. Fazia o papel que a AGU faz hoje. Que a AGU faz hoje. Não existia AGU. E foi uma briga, porque o Ministério Público Federal, inicialmente, não queria ser só promotor. Eles preferiam ficar na defesa da União, que achavam que isso dava mais prestígio para eles. Então, nós tivemos até alguns embates com um grupo de procuradores federais que queriam continuar servindo a União. E aí foi dado a eles a oportunidade de escolher ou uma ou outra carreira. E alguns, inclusive, tiveram direito assegurado, enquanto vivessem, de continuar exercendo a atividade de advocacia, porque eles também podiam advogar. Então, essa foi uma novidade. Eu não sou da área de direito, realmente me surpreende essas informações. Hoje, eu me orgulho muito, por exemplo, da Operação Lava Jato, e eu posso afirmar sem medo de errar, se não fosse a nossa atuação de 81 a 88, e principalmente na Constituinte de 88,
não existiria o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados com a força que eles têm hoje. Falando em viagens pelo país, falando sobre Ministério Público, falando aí sobre a nossa nova Constituição, então, em 88, foi assim que o senhor participou? Que junto com os deputados da Assembleia Legislativa, enfim, Sim, na composição... Isso já foi na Constituição estadual. Que veio em seguida a Constituição de 88. E também, não era política, eu quero deixar claro, Silvia, não era... Aí vem uma série de coincidências que cruzaram a minha vida, entendeu? Pouca gente sabe, mas hoje uma lei extremamente importante, que é a Lei da Ação Civil Pública, eu sou um dos autores. Contribuí para a aprovação dessa lei quando presidente da CONAMP. Tá? Incrível. E que o Código de Defesa do Consumidor, batalhei muito para que ele existisse. Sempre são coisas que a vida pública depois sufocou esse passado, entendeu? Não falamos muito, falamos de outras coisas, né? Estou tendo aqui a oportunidade de resgatar isso, inclusive. Olha, estão me pedindo para fazer uma parada agora para o intervalo, mas eu vou pedir licença aqui para o nosso diretor de TV, o Giba. Vamos fazer um intervalo daqui a pouco, porque eu não posso interromper essa fala agora tão importante de falar de uma ação dessa perante a sociedade que eu não sabia. Então, veja só, ao lado disso tudo, em 1984, nós começamos, eu levei a CONAMP, que era uma entidade, e até hoje apolítica, eu mudei a classificação, vamos dizer assim, da CONAMP, de apolítica para apartidária. Melhor ainda. Ou seja, não se mete em partido político, mas tem uma linha política a ser seguida. E aí nós nos engajamos no movimento das diretas, tá? No movimento das diretas. Na votação das diretas em Brasília, a CONAMP, eu estava presente lá quando nós perdemos a votação, e comecei a fazer uma conscientização no Congresso Nacional do que era o Ministério Público. Por que ele tinha que ter as garantias? Por que ele tinha que ser do jeito que ele é hoje? Idôneo. Entendeu? Deixa nas mãos do Ministério que eles resolvem. Exatamente. E com credibilidade. E esse trabalho, quando chegou a Constituinte, estava maduro. Os constituintes já sabiam. Porque eu ia para Brasília praticamente toda semana para preparar. E, ao mesmo tempo, frequentava a Assembleia fazendo o mesmo trabalho. A mesma coisa. A mesma coisa. E aí eu me engajei na campanha, primeiro do Montoro para governador, fiz parte da campanha dele, me orgulho muito disso. Montoro, para mim, é um exemplo de homem público, um homem extraordinário. Aprendi muito com ele. Eu costumo dizer que muita coisa do que eu fiz no meu governo, eu devo às lições que eu recebi do Montoro. Os erros são meus. Talvez os acertos eu deva muito à forma como ele me ensinou a fazer política. Que humano isso. Que humano esse reconhecimento, tanto do nosso parlamentar, Franco Montoro, como da sua atuação também. Ele foi um grande estadista. Um estadista para muitos parlamentares já vieram aqui. Eu me aproximei muito dele. Incrível. Muito. E do PMDB. Fernando Henrique. Natural. Fernando Henrique me engajei nas campanhas dele para senador. Passei a ter uma participação político-partidária. Tá? Aí vieram as lutas pela Constituinte, depois a eleição do Tancredo. O Tancredo era promotor de justiça. Tancredo era promotor de justiça. De São João del Rei. Ele foi promotor de São João del Rei e de Ouro Preto. Mineiro, E até teve o Tancredo, eu tive uma proximidade maior, porque os promotores de Minas fizeram greve. E eu acho que promotor não tem que fazer greve, nem promotor nem juiz. Eu acho isso um absurdo. Me espantou agora. Então, mas eles entraram em greve. E eu fui para Minas para fazer a mediação, porque eles perderam a ligação com o governador. Embora o procurador-geral fosse sobrinho dele, era sobrinho dele, o procurador-geral de Minas, e eles perderam a interlocução.
Então eu fui para Minas, marquei uma audiência e fui falar com o doutor Tancredo, que era o governador de Minas. Então, governador. E aí conseguimos uma solução negociada, os colegas de Minas saíram da greve e o Tancredo passou a recebê-los novamente e a coisa fluiu. E tem uma passagem curiosa, porque eu fui, um grupo de parlamentares da Assembleia de Minas, inclusive o presidente da Assembleia da época, foi me receber no aeroporto, fomos juntos para o Palácio da Liberdade, lá em Minas, né? E na hora de conversar com o Tancredo, estava a sala cheia, tinha umas 10 pessoas na sala, o Tancredo virou assim, agora, por favor, saiam todos, eu queria conversar só com o doutor Fleury. Doutor Fleury. Doutor Fleury. Aí saíram todos, né? Ele vira para mim e falou assim, meu filho, me desculpe, mas conversa de mais de 2 é comício. Falou tudo. Ou seja, quando a conversa é para valer, tem que ser a 2. Tem que ser a 2. Mas hoje, com gente gravando do jeito que está, nem a 2, a conversa dá certo. Não é? Hoje está para o mundo a conversa, não tem mais esse negócio de a 2, né? E aí conversamos, acertamos os detalhes da saída da greve, etc. e tal. E ele estava ainda naquela fase que dizia que não ia ser candidato. Aí eu disse, o senhor já sabia, não, aí eu falei para ele, doutor Tancredo, eu vou sair daqui, doutor Tancredo, vão me perguntar se o senhor vai ser candidato ou não. Vocês conversaram, se falaram isso. E como eu sou presidente da Confederação Nacional, que reúne os promotores do Brasil inteiro, o senhor foi promotor, eu gostaria que a minha entidade fosse a primeira a apoiá-lo Muito inteligente essa colocação. Apoiá-lo para presidente da República. Incrível. Ele falou, não, eu estou pensando ainda. Tá? Eu falei, então o que eu falo? Ele falou, repete isso que você falou para mim. Eu cheguei lá e falei, olha, o doutor Tancredo está pensando, mas se ele for candidato, a minha associação vai ser a primeira a apoiá-lo. A apoiá-lo. E ele acabou se tornando presidente, infelizmente. Teria sido um grande presidente. A história já sabe como foi. A história se conta depois por si só. Voltando aqui para São Paulo um pouquinho, é natural que alguém que comece na política comece do início. Sim. Vereador, vereando, depois deputado estadual, depois deputado federal e aí sucessivamente. Não foi assim com o senhor? Não. Não deu tempo? Olha... As coisas são muito rápidas. A minha carreira foi muito rápida. É tudo muito eficiente e rápido, né? Isso. Aí o que aconteceu? Em 86, eu fiz a campanha do Quércia para governador. Também participei. Né? E o Quércia, com quem eu tinha, à época, uma amizade muito grande, inclusive, e eu fiz um projeto de criação da Secretaria de Defesa do Consumidor. Porque voltamos a esse assunto mais uma vez. Secretaria de Defesa do Consumidor. O senhor insiste com isso. Sempre. E aí, o que aconteceu? Preparei o projeto, participei da campanha, e procurei engajar o maior número de colegas na campanha, porque, afinal de contas, era uma campanha contra o Paulo Maluf, que já era considerado adversário dos promotores de justiça naquela época. Natural. Né? E foi até uma das razões de eu ter entrado na política partidária, foi exatamente para me posicionar contra ele. Tá? Ele sabe disso? Não, vai saber agora quando assistir o programa. Ótimo! E aí nós, quando terminou a escolha, eu me elegi dentro do Ministério Público para o Conselho Superior, que é uma eleição para mandato de 2 anos. Fui o mais votado da instituição e não pensava em tocar minha vida. E estou falando de 87, em 88 nós já teríamos a Constituinte. Então nós estávamos ainda naquela fase de preparação da Constituinte. Aí eu vou pedir para segurar essa informação. Vamos tomar um copo d'água, porque eu acho que vai vir notícia aí. Assim, a gente já teve algumas revelações aqui que acho que pouca gente sabia, a não ser alguém da sua família. Então vamos fazer o seguinte, você que está aí nos assistindo, vamos para um rápido intervalo e eu garanto que a gente volta rapidinho para mais conversa aqui com o nosso governador. Não sai daí.
Nós estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E hoje nós recebemos o governador do estado aqui, que foi Luiz Antônio Fleury Filho, que como pai também foi um grande político e reconhecidamente aqui pelos paulistas e paulistanos. A gente estava no intervalo anterior começando a entrar na sua carreira política. Bom. E eu cortei, por favor. Então, aí quando o Quércia... 87. 87, o Quércia começa a formar o governo e no carnaval eu tinha um carrinho, uma piruinha da Volkswagen, não me recordo agora qual era delas, mas eu peguei meus filhos, meus 3 filhos, minha mulher, e fui passar o carnaval em Foz do Iguaçu. Aí chego, eu tinha uma prima que morava em Londrina, eu chego em Londrina, minha mãe naquela época, telespectadores, não existia celular, não existia WhatsApp, não existia nada disso, nem internet. Nada, orelhão e olhe lá, né? Então, eu chego na casa dessa minha prima, minha mãe tinha ligado dizendo que o governador eleito tinha ligado para mim. Aí eu liguei para ele, de volta, e falou, dá para você passar aqui hoje à tarde? Ele estava aqui em São Paulo. Ele falou, olha, eu estou em Londrina, a caminho de Foz do Iguaçu. Ele falou, então tá bom, então depois do carnaval, você me procura na quarta-feira. Eu falei, tá bom. E não falou mais nada. Aí eu vim embora, fui para Foz do Iguaçu, daqui a pouco me liga no hotel onde eu estava, o Antônio Carlos Mesquita, que era depois foi o chefe, foi o secretário de governo do Quércia. Eu falei, o governador está querendo te convidar para ser secretário de segurança. E onde é que você está? Eu falei, eu estou em Foz do Iguaçu. Estou quase no Paraguai. E ele falou, não, então você precisa voltar para cá, né? Aí, na segunda-feira de carnaval, eu voltei e fiquei na minha. Não ligou de volta? Não, porque ele disse que ia me ligar. Ah, tá bom. Tá certo? Bom, e aí ele me ligou no sábado, depois do carnaval. Bem depois. E me convidou para tomar um café na casa dele, ele morava aqui perto do Ibirapuera. Aí eu fui lá e ele me convidou para ser secretário da Segurança. E eu fui, hoje, depois de ter sido governador, eu fui até um pouco, eu diria um pouco inconveniente. Por quê? Porque eu disse a ele o seguinte, primeiro, olha, eu só aceito se eu tiver carta branca. Ele falou, como? Audacioso? Como carta branca? Eu falei, se eu puder escolher quem vai trabalhar comigo. Porque eu tenho um conceito de segurança. Então, ele falou, então me diz qual é teu conceito de segurança. Antes ele falou, você é atrevido, hein, rapaz? Eu ia falar, eu falei audacioso. Ele falou, você é atrevido, quem ganhou a eleição fui eu. Eu falei, não, então vamos lá. Aí falei o que eu penso e pensava naquela época, e continuo pensando a respeito de segurança. Ele falou, não, mas é exatamente isso que eu quero. Você vai... faz o seguinte, eu já escolhi o delegado-geral e já escolhi o comandante-geral. Eu falei, bom, então não vai dar certo. Não é carta branca, né? Aí ele falou, não, mas faz o seguinte, eles ficam com você 90 dias, se você quiser, você troca. E eu já falei para ele, olha, tá bom, 90 dias depois o delegado-geral ficou comigo até o final, no fim ele já é falecido, Amândio Malheiros Lopes, era uma grande figura de Campinas, e o comandante-geral eu troquei e assumiu o coronel Correia Leite. E aí, realmente, eu pude desenvolver um trabalho, tive liberdade para isso, e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Foi o ponto alto do governo Quércia. Deu muito certo, logo depois eu acabei sendo escolhido para ser candidato a governador. Eu falo que é tudo muito rápido na sua carreira. Não é assim, secretário de segurança nas próximas eleições. Candidato a governador. Eu assumi o governo do Estado. O senhor estava preparado assim, para assumir essa... Olha... De novo Maluf? Enfrentei no segundo turno.
e tive o prazer de derrotá-lo. No primeiro turno... Mário Covas, naquela época? No primeiro turno eu disputei com Mário Covas, Adhemar de Barros Filho, Almino Afonso, Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio. E eram eu e o Maluf, éramos os candidatos. E eu fui ao segundo turno com o Maluf, ele com 48% e eu com 23% dos votos. E aí, no segundo turno, nós demos a virada e ganhamos a eleição. Eu estou tentando achar os números aqui, me corrija se eu estiver errado, 7 milhões? 7 milhões e 800 mil votos. 7 milhões e 800 mil votos, para quem estava com 23%, só da preferência popular. Como foi ser governador? Todos nós lembramos muito bem do senhor. Olha, eu vou dizer para você. Foi fácil? Governar com dinheiro deve ser muito fácil. Não foi o caso. Deve ser muito fácil. Veja, nós tínhamos em 1991 uma crise muito semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Tá? Os estados todos quebrados, a União quebrada, o Brasil não tinha crédito internacional. Era Itamar? Era o Collor. Collor? O senhor pegou o Collor e pegou a queda. Sim, e a derrubada. Ajudei um pouquinho, dei um empurrãozinho para ele cair. Que época! Só que tem uma diferença. E mudando de moeda, não era? 4 moedas, 5 planos diferentes. Estou falando tudo isso em 4 anos. Tive que discutir a dívida de São Paulo, o Estado estava quebrado. Tive que discutir a dívida de São Paulo com 8 ministros da Fazenda e 5 presidentes do Banco Central. Inflação de 80%. Me lembro muito bem, a gente comprava hoje no supermercado, amanhã estava 3 vezes mais o produto. 80% ao mês. Então, foi um período extremamente difícil. Extremamente difícil para todo mundo. Não fechei um leito hospitalar, não deixei nenhuma viatura sem rodar por falta de combustível, ampliei o número de viaturas rodando. Eu tinha, na época, 1.000 viaturas rodando na grande São Paulo. Hoje não chega a esse número. Não chega a esse número, isso que eu ia falar. Hoje não chega a esse número. Tinha 1.000 viaturas. Não havia uma delegacia de polícia sem delegado no estado de São Paulo. Hoje a maioria está sem. A maioria está sem. Então, isso... Todo mundo sabe o sacrifício que eu fiz. Foi um investimento em segurança, tanto que assim, estávamos inseguros por um lado, o econômico, exato, mas por outro a gente tinha uma capital aqui, enfim, da América do Sul, da América Latina, uma das maiores metrópoles, muito segura. E um plano de educação que é considerado modelo até hoje, que eram as escolas padrão. Padrão. Isso. Eram umas escolas que na época... 1.000 escolas quase? 2.265 escolas padrão. Nós tínhamos na época... Sem dinheiro. Sem dinheiro. E ainda... 6 milhões e meio de alunos. 6 milhões e meio de alunos, maior do que a população do estado do Ceará. Nós tínhamos nas escolas públicas estaduais, na época não tinha municipalização de ensino. Né? O Estado funcionava para tudo. Eu sou uma estudante de então, escola estadual. Eu também, nós passamos de 4 para 6 horas nas escolas, com merenda de qualidade. Então, eu me orgulho muito disso, entendeu? Depois tentaram denegrir minha imagem, mas hoje eu vejo que aqueles que tentaram denegrir, entendeu? Estão quebrando o estado de São Paulo de novo. Voando para poder. Estão quebrando de novo. E entregaram a preço de banana numa privatização mal feita, num golpe que foi dado contra São Paulo, que foi a privatização do Banespa, que não era caso de privatizar. Não era Falsificaram o balanço do Banespa de 31 de dezembro. Eu tenho documentos sobre isso. Tudo foi feito nos governos que me sucederam. Isso foi realizado, eu dou nome, o senhor Gustavo Loyola, outros diretores do Banco Central, que mandaram alterar o balanço. Eu tenho o balanço original. Você não podia fazer nada na época? Eu estava fora do governo,
A privatização do Banespa, a intervenção do Banespa, foi decretada no dia 29 de dezembro de 1994. Eu deixei o governo dia 1º de janeiro de 95. Foi um golpe mesmo, só que não foi contra o Fleury, foi contra São Paulo. Entendeu? Para tentar atingir a minha imagem. Eu tenho os documentos que provam que eu tenho o balanço original, a carta que foi mandada pelo Banco Central para alterar o balanço e o balanço alterado. Eu encaminhei tudo isso ao Ministério Público Federal no governo Fernando Henrique. Infelizmente, não tomaram nenhuma providência. Nem podem mais tomar? Agora está prescrito. Prescrito. Outra coisa, só o telespectador agora, eu peço um minutinho de atenção. Banespa, quem conhece o estado de São Paulo, sabe que nas principais cidades do interior de São Paulo, nós tínhamos uma agência do Banespa no centro, na Praça Central. Tínhamos aqui o edifício sede, o edifício que hoje é a Prefeitura. O edifício Altino Arantes e esse outro que é da Prefeitura. Muito bem. Você sabe por quanto na privatização do Banespa isto saiu para os compradores? 0. Como assim? 0. Não avaliaram. Não avaliaram. Usaram um critério e isso veio de brinde. Foi isso que foi feito com o Banespa. E, enfim, isso são histórias, isso me magoou tremendamente, entendeu? E tanto que eu não fiz o meu discurso de saída. Quando eu entreguei o cargo ao Covas, saí aplaudido. Eu acho que eu fui um dos poucos governadores que saiu aplaudido do Palácio dos Bandeirantes. Quando eu saí de lá, eu entreguei o discurso e falou, quem quiser leia no Diário Oficial em protesto contra a intervenção do Banespa. Pensou em sair da política, abandonar a política nessa hora, nessa época? Eu saí, eu fiquei 4 anos fora. Ficou 4 anos fora. Eu fui responsável. Eu poderia ter disputado um cargo de senador, eu saí. O último Datafolha do meu governo aponta o meu governo com 78% de aprovação. A informação que eu tenho aqui, aliás, eu tenho uma outra informação que teve o programa habitacional do seu governo. Maior da história de São Paulo. Recorde histórico. Foi o governo que mais construiu casas populares do que todos os outros governos, inclusive até os de hoje, até os recentemente. Viabilizou 250 mil moradias. Entreguei 125 mil, deixei 75 mil em construção e 50 mil já licitadas. Só estou falando em casas e apartamentos. Se somar as casas por mutirão, aí nós vamos passar dos 300 mil. E aí tem também um outro dado que eu tenho aqui, as campanhas de vacinação conseguiram um índice de cobertura de 97,1%. Exatamente. De pessoas alcançadas e vacinadas. E a vacina tríplice viral, eu que introduzi no Brasil. Não tínhamos. Não tinha, o governo Collor não passava a vacina, o governo de São Paulo comprou a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e coqueluche, se não me falha a memória. E nós começamos a fazer no Brasil. O teste do pezinho nasceu no meu governo. Nasceu no meu governo o teste do pezinho, que hoje é obrigatório. Teste para a gente saber se a criança tem alguma... A adição de ácido fólico para evitar deformação de feto nasceu no meu governo. Tá? Eu me orgulho muito do que eu fiz e digo para você, isso sem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, então... o início da despoluição do Tietê. O início da despoluição do Tietê. Então, os recursos que eu viabilizei. Investiu em ferrovias. Sim, claro. A CPTM foi criada no meu governo. É o caminho? É o caminho, não tenha dúvida, é o caminho. Porque hoje é um país rodoviário que nós temos, mas não tenha dúvida, rodoviário. Os modais eles se complementam. A hidrovia Tietê-Paraná, quem fez a maior quilometragem fui eu, foi no meu governo.
Hoje nós temos as ferrovias aí que estão realmente complicadas. Estão ruins. Abandonadas. A gente tem trens muito modernos aí de transporte de cargas, mas as ferrovias estão bem prejudicadas. A gente até teve uma CPI recentemente aqui na casa. É verdade. Deputado federal, a gente tem mais 7 minutos de programa, governador. Vamos terminar. Vamos fazer esse programa de 2 horas por dia, né? Mas os meninos lá da associação, eles vão me bater depois. Não, com todo respeito, Tonka e Tonico, muito obrigada por me dar essa oportunidade de fazer um programa com parlamentares dessa casta, né? Deputado federal, 2 vezes e consecutivamente. Isso. Eu quero perguntar isso para o senhor, porque eu quero também falar um pouquinho da atualidade depois, do que o senhor acha do que está acontecendo no país agora nesse momento. Bom, como deputado federal, o que nós tivemos? Deputado federal, eu instituí a ouvidoria da Câmara dos Deputados, que não existia. E sempre PMDB, e né? Não, aí eu estava no PTP. PTB, isso. PTB. Em 95, em razão de divergências internas. Eu quero deixar claro uma coisa. Quércia foi um grande governador. Um grande governador. É um homem absolutamente respeitável, um homem que fez muito por esse Estado. Tivemos divergências. E aí eu me senti obrigado a sair do partido e fui para o PTB. Eu me elegi 2 vezes, fui secretário-geral nacional do partido, fui vice-líder e na Câmara apresentei 78 projetos de lei. 78 projetos de lei em 8 anos. Fui considerado sempre um dos 20 parlamentares mais influentes pelo DIAP, que é o órgão, o Departamento Intersindical de Avaliação Parlamentar, da CUT. E eu não era muito querido pela CUT, mas sempre estive entre os 20 mais influentes da casa. Implantei a ouvidoria da Câmara, fui procurador parlamentar, que faz a defesa das prerrogativas da Câmara, fui presidente da Comissão de Minas e Energia, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e fui membro da Comissão de Reforma do Judiciário, e tive uma atuação muito marcante, deixando a modéstia de lado, mas realmente foi um trabalho muito importante. E aí, veja só, o sistema brasileiro, ela pune o bom parlamentar. Ele pune o bom parlamentar. Como assim? Eu chegava um dia antes do que os outros deputados, e quando eu não chegava um dia antes, eu vinha embora um dia depois. Isso me permitiu... Aquilo que a gente fala, só trabalham de terça, quarta e quinta, então, segunda... ou eu ia na segunda e voltava na quinta, ou eu ia na terça e voltava na sexta. Porque nesse dia a mais eu encontrava o tempo necessário para eu cuidar daquilo que eu achava principal, pensar o Brasil, apresentar projetos de interesse do país como um todo, modificações nas leis penais, processuais e assim por diante, em várias matérias. Por exemplo, um projeto que eu me recordo agora, sim, muito rapidamente, o projeto de que filmes nacionais devem ter, pelo menos, ser exibidos, pelo menos em um cinema, com legenda, para o surdo mudo, entendeu? Quer dizer, eu sempre fui muito ligado, e minha mulher fez um trabalho excepcional quanto a isso. Não posso deixar de falar, né, com o movimento de mulheres, enfim. Não, mas principalmente pela acessibilidade. É mesmo? Para as pessoas deficientes, das pessoas com deficiência, melhor dizendo, ela fez um trabalho excepcional. Meu governo foi o primeiro a ter um programa voltado exclusivamente para idosos, para pessoas com deficiência, idosos, para crianças e prevenção do uso de drogas. Esse programa de prevenção do uso de drogas foi premiado pela Organização Mundial de Saúde. Mas é tudo que a gente está vivendo de problemas hoje, governador. Por quê? Porque os programas não tiveram continuidade, infelizmente. De 20 anos atrás. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Exatamente. Nós atendemos 160 mil crianças nos programas de prevenção de drogas. E eu fui processado por eles, porque eu contratei os ídolos do passado, Ademir da Guia, Zé Maria do Corinthians, o Coutinho do Santos, todo esse pessoal
que o pai se sentia orgulhoso de levar o filho para ser treinado pelo ídolo dele. Uai, não? Entendeu? E isso deu um resultado extraordinário. E esses rapazes foram... Resgate. Foi um resgate para eles também. Claro. Entendeu? A gente esquece muito dos nossos ídolos, exatamente. Né? O país é muito efêmero, né? Exatamente. Então foi um programa muito legal que a ICA coordenou, entendeu? E foi inovador. Eu diria que... outra coisa, meu governo era um governo que não era por secretaria, era por programa. Era um programa que abrangia várias secretarias. Entendeu? E foi um governo inovador. Voltado para a população mesmo, né? Na verdade, para a necessidade. Foi inovador. Não para a política, né? Um governo para a população. Isso. Deve ter contraído muitos inimigos. Sim. Deve ter contraído muitos inimigos. Sem dúvida. E principalmente porque eu nunca fui político profissional. Aí entra, talvez, o que eu acho a diferença principal. Eu nunca dependi da política, eu sempre tive profissão, sempre fui um promotor, professor de direito, né? E aí, de repente, os meus adversários se uniram contra mim. Era um perigo, um homem independente, que não pensava em outra coisa, audacioso, com boa equipe. Hoje o presidente da República foi meu secretário, por 2 oportunidades, presidente da República em exercício. Michel foi meu secretário. Michel Temer. Então, Michel, por uma causa, é o Michel Temer. O Aloysio Nunes foi meu vice e meu secretário de Transportes Metropolitanos. O Ernesto Lozardo, que assumiu o IPEA ontem, meu secretário de Planejamento. Governador, a gente tem 1 minuto e meio para terminar o programa. Não posso deixar de perguntar. O senhor hoje faz o quê? Eu sou advogado. Advoga. Advogo na área criminal, dou consultoria para algumas empresas e faço política de bastidor. Volta para a política? Disputar a eleição não pretendo. Nenhuma? Nenhuma. Por quê? O que o senhor acha do quadro atual? Em 2006, me desiludi demais com a política. Demais. Demais foi quando eu resolvi abandonar. Entendeu? Eu acho que eu já dei a minha contribuição. Eu sou contra a reeleição. Muito do que a gente está vivendo hoje se deve a essa maldita reeleição. É maldita. Não dá certo. Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política para valer. O que nós estamos assistindo é o Ministério Público e o Judiciário limpando esse país. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim, doa quem doa. A gente está falando aí de Lava Jato? Está falando dessa participação do Ministério. Estão falando de Lava Jato. Você concorda com... Concordo. E outra coisa, quem não tem competência não se estabelece. É um ditado antigo. A Dilma não tinha competência, ela não tinha que ter se estabelecido. Vendeu aquilo que ela não era. Prometeu o céu e trouxe o inferno. Tem que sair em definitivo. Não vai ser fácil. A margem é muito estreita. Agora, pensem, aqueles que ainda têm dúvidas, pensem o seguinte, o jogo vai ser esse. Qual a alternativa a Dilma? É o Michel Temer. É o Michel Temer. Eleições, agora, é rasgar a Constituição. Nós temos que apoiar esse governo, para que ele chegue até o fim e em 2018 a gente possa eleger um novo governo para dar sequência àquilo que o Michel Temer vai fazer, que é preparar as bases para o futuro. Não dá para fazer mais nada além disso. Tem entendeu? Pouco tempo, né? Agora, tem que voltar a ter ordem nessa bagunça. Na casa, entendeu? Né? Tem que botar ordem na casa. Seu governador, Geraldo Alckmin, tem que sair lá do palácio e ver o que estão fazendo aqui na cidade, bagunça toda hora, meia dúzia, vai e fecha tudo. Eu proibi. E nem por isso aconteceu nada em relação a mim. Não tinha manifestação na Paulista na minha época. Eu baixei uma resolução e não deixava parar a Paulista. Outro dia, 50 pessoas estavam parando a Marginal. Daqui a pouco vão jogar truco em plena Marginal e ninguém vai poder andar em São Paulo. Onde está a autoridade? A autoridade é para ser exercida. Quem não quiser exercer a autoridade, fica em casa. Governador, muito obrigada por essa oportunidade de conhecer um pedaço da nossa história aqui do estado de São Paulo através do senhor. Muito obrigado. Eu acho que esse programa tinha que ter umas 2 horas de duração, mas como ele não tem, eu faço convite para que o senhor retorne brevemente aqui, para que a gente continue os nossos assuntos. Obrigado. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. A gente tem um próximo encontro na outra semana e eu aguardo vocês, hein? Até lá, tchau!